Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 10 de novembro de 2020. Estamos gravando o vídeo 27 e começando um assunto novo. O assunto é tipologia. Então, a Bíblia usa uma linguagem figurada ou simbólica. Então, para compreender bem as Escrituras, é preciso ter uma noção clara sobre esta simbologia. Tipologia é o estudo de figuras e símbolos bíblicos do Velho Testamento que prefiguram a dispensação da graça e as coisas celestes. Ou seja, é aquilo que está no Antigo Testamento, mas que teve o seu cumprimento no Novo Testamento. Então, dispensação da graça entenda-se também como a era do Novo Testamento. Então, vamos ver aqui algumas definições. Tipo. Então, na Bíblia, um tipo é uma pessoa ou coisa no Antigo Testamento que prenuncia uma pessoa ou coisa no Novo Testamento. Portanto, os tipos podem ser humanos e não humanos. Então, quando fala de pessoa, aqui é uma pessoa, então é um tipo humano. Quando fala de coisa, é um tipo não humano. E outra coisa, só existe tipo se existir o antítipo. O que é antítipo? Então, veja bem. A prefiguração é chamada tipo e o cumprimento é chamado antítipo. Então, antítipo é o cumprimento daquilo que está prefigurado lá no Antigo Testamento. Símbolo é algum objeto material representando verdades espirituais. Então, nós vamos começar a estudar alguns tipos humanos. Depois nós vamos ver os tipos não humanos e depois vamos ver símbolos. Então, vamos ver aqui, tipos humanos de Jesus. Então, sempre o tipo, a gente vai falar que é tipo de Jesus. Ou seja, ele humano ou não humano, o tipo de Jesus. Vamos começar aqui com Abel. Nós não vamos ver todos os tipos, até porque é muito longo, né? Ficaria um estudo muito longo, mas nós vamos ver os principais. Então, Abel, ele é um tipo de Cristo. E por qual razão é que Abel é um tipo de Cristo? Porque existem várias semelhanças entre Abel e Cristo. Por exemplo, Abel foi pastor de ovelhas. Está lá em Gênesis 4, verso 2, a parte B. Diz assim: Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então aqui já diz que Abel tornou-se pastor de ovelhas. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. Está lá em João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, existe essa semelhança entre Abel e Cristo, de que ambos eram pastores. Abel é uma outra semelhança. Abel ofereceu o maior sacrifício. Está lá em Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Então aqui é um contexto que fala da oferta de Caim, que não foi aceita, e da oferta de Abel, que foi aceita. Está lá em Gênesis capítulo 4. A gente não vai explicar um por um, mas só aquilo que se refere ao tipo e ao cumprimento do tipo, que é o antítipo. Então veja bem, Abel aqui é um tipo de Cristo, e Cristo é antítipo de Abel. Então, Velho Testamento e Jesus, Novo Testamento. Jesus ofereceu seu próprio sangue. Sim, acho que eu pulei aqui. Abel ofereceu o maior sacrifício. Ou seja, a gente sabe que ele matou, né, um animal e trouxe as partes gordas das crias. E Jesus, ele ofereceu o seu próprio sangue. Ele não precisou matar animal, matar cordeiro, nada. Está lá em Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Cristo. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então, Jesus não precisou de matar cordeiro, né, de matar novilho. Ele próprio se ofereceu, né, para morrer pelos pecados da humanidade. Mais um item aqui, mais uma semelhança. Abel, ele foi invejado. Então, Abel foi invejado, Gênesis 4:5. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Ou seja, Deus não aceitou Caim nem a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou.
Então, aqui ele ficou com inveja de Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele. E olha só, Jesus foi entregue a Pilatos por inveja, está lá em Mateus 27:18, porque sabia que o haviam entregado por inveja. Então os dois sofreram esse problema de inveja, tanto Abel como Cristo. Então já vimos aqui 3 semelhanças. Aqui eu tenho uma ilustração: Abel e Jesus foram mortos sem culpa, inocente. Uma ilustração que eu peguei na internet, aqui Caim matando seu irmão Abel. Então Deus não aceitou a oferta de Caim, já vou explicar por quê, e ele ficou nervoso com Deus e descontou no seu irmão Abel. Então eu vou até ler aqui um trecho, um comentário da Bíblia. Essa é a Bíblia de Estudo do King James. Aqui diz o seguinte: ironicamente, a primeira oferta apresentada a Deus de que se tem registro foi também a primeira por ele rejeitada, visto que as ofertas de cereais foram autorizadas na lei de Moisés. O fato da oferta de Caim ser de origem vegetal em vez de animal não constitui o motivo pelo qual Deus não teve consideração por esta dádiva. A reação de Caim, que ficou muito irado, sugere que a oferta fora rejeitada por causa do pecado em seu coração e não pela natureza da sua oferta. Continuando aqui, tem mais uma observação. A Bíblia deixa claro que Deus rejeitou a oferta de Caim por causa do seu estilo de vida pecaminoso. Então, não é porque a oferta de Caim era desprovida de gordura, porque mais na frente, no tempo de Moisés, Deus oficializou a oferta de cereais, né? Então, o estilo de vida que Caim levava, que era um estilo pecaminoso, então Deus não aceitou. Mais uma semelhança aqui, a quinta. Abel e Jesus foram chamados justos. Hebreus 11:4, a parte A. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele, que é Abel, foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Então aqui a Bíblia diz que Abel foi reconhecido como justo, tá? Quando Deus aprovou sua oferta. E Jesus, vamos ver aqui 1 Pedro 3,18, também só a parte A. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Então aqui eu estou frisando, né, o nosso foco aqui é dizer que Abel e Jesus foram chamados justos. Abel está aqui e Jesus está aqui. Existem outros versículos, mas só esse aqui já basta. Outra semelhança. O sangue de Abel fala. Olha o que está em Gênesis capítulo 4, verso 10. E disse Deus: que fizeste? Deus falando com Caim, repreendendo-o. A voz do sangue de teu irmão, no caso Abel, clama a mim desde a terra. Então, a voz do sangue clama a mim. Então, o sangue de Abel fala. O sangue de Cristo também fala. Olha só, Hebreus 12:24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, aqui, ó, o próprio autor aos Hebreus, ele está fazendo referência ao sangue de Abel. Então, o sangue de Jesus fala, só que fala melhor que o sangue de Abel, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Então, vamos só concluir aqui a parte de Abel, depois a gente continua vendo mais um tipo de Cristo. Então, a oferta de Abel dá a entender que houve instrução prévia, pois pela fé foi pela fé que ele assim procedeu, como a gente acabou de ler lá em Hebreus 11:4. E fé é aceitar a palavra de Deus. Então a gente acabou de ver aqui, ó, em Hebreus 11:4, foi lá atrás, né? Hebreus aqui 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício superior de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Então o que acontece? Naquele tempo não tinha a Bíblia como nós temos hoje, a Bíblia escrita, nem tinha os pergaminhos. Então, os estudiosos no assunto, eles dizem que as instruções eram transmitidas verbalmente. Então, Deus deve ter falado para Adão, Adão deve ter falado para os seus filhos, Abel, Caim e assim por diante. Então, essa instrução é uma instrução prévia, deve ter sido recebida de forma verbal.
Então, a oferta de Abel dá a entender que houve instrução prévia, ou de Deus direto para ele, a gente não sabe, de Deus direto para Adão. A gente sabe que Deus conversava com Adão, pois foi pela fé que ele assim procedeu. Então, fé é aceitar a palavra de Deus sem questionar. Tá? Agora, nesse raciocínio, podemos dizer que Caim recusou-se a seguir a palavra de Deus. Mas o Senhor fez o último apelo a Caim para que o mesmo assim trouxesse a oferta requerida. É como se Deus estivesse dando mais uma chance para Caim. Gênesis 4:7. Se bem fizeres, ou seja, se você fizer bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, se você fizer bem, se você agir bem, eu vou aceitar. E, se não fizer bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, Deus deu mais uma chance para ele, né? Então, ele não soube aproveitar. Agora, vamos ver um outro tipo de Cristo. Isaac é um tipo de Cristo. Vamos ver alguma semelhança nesse nosso segundo exemplo. Olha só. Então, Isaac é um tipo de Cristo e Cristo é o antítipo de Isaac. Deixa eu ver quanto tempo tem, 11 minutos. Então, Isaac foi o filho da promessa e filho único do casal Abraão e Sara. Lembrando que Deus, quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Deus falou que dele sairia uma grande nação, né? Só que ele já era idoso, Sara já tinha passado o costume das mulheres, né? Mas Deus falou que Abraão teria um filho, é lógico, a esposa dele, Sara, e que seria a bênção para as nações. Agora, vamos ver aqui Gálatas 4:28, o que Paulo escreveu. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Então, Isaac era filho da promessa, aquela promessa que Deus fez a Abraão. E nós também, Paulo está falando que nós somos filhos da promessa. Jesus foi unigênito e foi prometido como a semente da mulher. Lembrando aqui, que Isaac era filho único. Abraão teve um filho que é escrava com Agar, a egípcia, mas a promessa de Deus era com Isaac, o filho dele com Sara. E Jesus também, olha só, Jesus era filho único de Deus. Jesus foi unigênito e foi prometido como a semente da mulher. Vamos ver agora a palavra aqui, unigênito, João 14. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então ele era o filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui a gente conclui, a gente confirma, confere que ele era unigênito. Agora a promessa, a prometido como a semente da mulher. Em Gênesis 3:15, aqui é a primeira referência ao Messias, ou seja, ao nascimento de Cristo. Então é a primeira promessa messiânica. Deus falando aqui com Satanás. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, ou seja, a descendência do Satanás e o descendente da mulher, que é Cristo. Este lhe ferirá a cabeça, ou seja, Jesus vai ferir a cabeça de Satanás. E você lhe ferirá o calcanhar. Aqui fala de perseguição. Tá? E realmente ele perseguiu para que Jesus não nascesse, mas Jesus nasceu. Mais uma semelhança entre Isaac e Cristo. O nascimento de Isaac foi sobrenatural e foi anunciado pelos anjos. Aqui, na verdade, quando Deus apareceu a Abraão, era Deus e mais 2 anjos. Então ele viu 3 anjos, mas um deles era Deus. O nascimento de Isaac foi sobrenatural, foi anunciado pelos anjos. Gênesis 18, 11 e 14. Então disse o Senhor. Então Deus estava ali no meio dos 3, tá? Eram 3 que ele viu e ele inclusive hospedou os 3. Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Olha só. Então a promessa era de um filho de Abraão com Sara. Então aquele que ele teve, que é Ismael, que ele teve com Agar, só trouxe problema. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Aí aqui Deus continua. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Por que é sobrenatural? Porque ela já era idosa, Abraão idoso, e ela já tinha passado, a Bíblia diz, o costume das mulheres, ou seja, ela não fecundava mais, não ovulava mais.
Então o nascimento de Isaac foi sobrenatural. E o nascimento de Cristo também foi sobrenatural. E foi anunciado por um anjo, que é o anjo Gabriel, né? Então lá foi por três, era Deus e dois anjos, aqui foi anunciado só por um anjo, o anjo Gabriel. Lucas, capítulo 1, verso 30, 31 e 34. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome Jesus. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O que a gente conclui? Se ela é virgem e vai dar à luz a um filho, só pode ser de forma sobrenatural. Lendo, né, o restante do versículo, do capítulo, a gente vai ver que foi através do Espírito Santo que Jesus foi gerado, tá? Então realmente era virgem, o Espírito Santo então que fez a concepção. Então foi uma forma sobrenatural. É o único caso no mundo é que uma virgem deu à luz. Mais uma semelhança. Isaac foi oferecido em sacrifício e foi obediente em tudo. Então, Gênesis 22, 6 a 8. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, quer dizer, Abraão e Isaque, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Porque quando ia fazer o holocausto, né, o cordeiro tinha que fazer parte. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover, de acordo com o holocausto, meu filho. Então aqui tem uma história interessante. Deus falou que, através de Isaac, né, Abraão seria pai de uma grande nação, né? Então teve o seu filho, no caso aqui o único filho de Abraão com Sara, que é o filho da promessa. Só que mais tarde Deus pede que Abraão sacrifique Isaac. Então o que terá passado na cabeça de Abraão? Será que Deus está sendo incoerente ou ele está me testando, me provando? Na verdade, Deus está provando a fé de Abraão. Porque ele não ia deixar Abraão sem o filho, porque ele prometeu e o que o Senhor promete, ele cumpre. Ele estava provando a fé de Abraão. E Abraão passou no teste, ele levou o filho e estava já para sacrificar o seu filho. E outra coisa, ele falou, se você for ler o texto todo, ele falou para os moços: nós vamos e nós voltaremos, falou no plural, quer dizer, ele e o filho voltaria. Então, ou ele cria que Deus ia ressuscitar o garoto, ou que Deus ia providenciar um substituto para o holocausto. Olha aqui o sacrifício de Isaac. Então ele preparou tudo, aqui chama o altar, né, o altar de pedra, colocou Isaac, levantou aqui a faca, ou cutelo, para sacrificar. Neste momento, o anjo do Senhor bradou: Abraão, não faças isso, porque eu sei que você tem fé. Então, quando ele olhou, o anjo mandou ele parar, né? Não toque no menino. Olha só, ele olhou e viu um cordeiro preso pelo chifre. Ó, Gênesis 22, 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre no arbusto. Arbusto aqui, ó. Foi lá, pegou, ou seja, pegou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Aqui só lembrando que Isaac é um tipo de Cristo e esse carneiro também é um tipo de Cristo, porque esse carneiro substituiu Isaac. Então a morte desse carneiro foi uma morte substitutiva, assim como a morte de Cristo foi substitutiva. Então lá na cruz ele substituiu todos aqueles cordeiros, novilhos, né, pombos que eram sacrificados. Então ele substituiu tudo aquilo para que os nossos pecados fossem perdoados. Então aí resolveu, né? Aí Isaac não precisou ser morto e Deus providenciou esse carneiro que ele colocou aqui e fez o holocausto. Jesus foi oferecido em sacrifício e foi obediente em tudo. Falar em obediente, o Isaac em nenhum momento ele brigou com seu pai, ele obedeceu. Tá? Então Jesus também foi obediente em tudo. Filipenses 2,8, olha o que Paulo falou. E sendo encontrado em forma humana, no caso Cristo, humilhou-se a si mesmo
foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele foi até a cruz, foi calado, né, mudo como um cordeiro, e morreu pelos nossos pecados. Então, assim como Isaac foi obediente, Jesus também foi. Então, por esse motivo é que se diz que Isaac é um tipo de Cristo. E Cristo é o antítipo de Isaac. Mais um, está aqui no 2.4. No casamento de Isaac, Abraão resolveu providenciar, e o servo Eliezer foi buscar e trouxe a noiva. Vamos ver Gênesis 24, 51 e 58. Aqui está Rebeca. Aqui os irmãos dela, os responsáveis. Leve-a com você e que ela se torne mulher do filho do seu senhor, no caso Isaac. Como disse o Senhor. Verso 58. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Então aqui eu vou passar o próximo, depois eu explico. Então, no casamento de Cristo com a igreja, o Pai resolveu com seu amor ao mundo. E o Espírito Santo veio habitar conosco para convencer, ensinar, santificar a igreja, que é a noiva para a realização das bodas. Tá lá em Apocalipse 21, 2. Aqui, 19:7. Eu vou ler só esse aqui, 19:7. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. A noiva que é Cristo, é a igreja, e o noivo é Cristo. Só voltando aqui, que Rebeca, a gente vai ver daqui a pouco no outro slide, representa a igreja de Cristo. Então, quando você quer ir, então perguntou para Rebeca, né, os irmãos, quer ir com esse homem? Sim, quero. Então, na igreja, quando o pastor faz o apelo, quer aceitar Cristo? E fala, sim, quero. Então, está simbolizando isso aqui, ó. Então, Rebeca é a igreja, então ela aceitou ter um encontro com o noivo, no caso, Isaac. Então, nós que somos da igreja, nós aceitamos Cristo, então aceitamos ter um encontro com o noivo que é Cristo. Então, a gente fala assim, quero, aceitando o convite que é feito para aceitar a palavra de Deus. Vamos ver daqui a pouco no último slide. Então, aqui, ó. Então, no casamento de Isaac, temos as seguintes representações. Então, Abraão, ele representa Deus, o Pai. Está lá em Mateus 22, 2. Deixa eu ver aqui. Mateus 22, 2. O reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho. Aqui é a palavra de Jesus. Então, o rei aqui é Deus, né? Abraão está representando Deus, o pai tem que providenciar o casamento para o seu filho. Porque Abraão não queria que Isaac casasse com alguém, alguma das mulheres cananeias, tinha que ser da sua família, né? Tinha que ser hebreia. Isaac, ele representa Jesus Cristo, o noivo, que sai ao encontro da sua noiva para recebê-la. Então, quando o Eliezer estava chegando, que Isaac viu ao longe, ele correu ao encontro da sua noiva, da Rebeca. E estava prefigurando Cristo, que é o noivo, e ele vem ao encontro da igreja para recebê-la. Isso aqui fica confirmado no arrebatamento da igreja, que está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de 13 a 17, quando Jesus vier buscar a igreja. Então, antes da segunda vinda, ele vem, a gente viu que vem, que é a primeira fase, ele vem arrebatar a igreja. Então, Isaac saiu ao encontro de Rebeca, então Cristo vai vir ao encontro da igreja, tá? Vai ser o arrebatamento. Nós estamos aguardando a qualquer momento. Rebeca, como eu já falei, ela representa a igreja que foi chamada para fora. A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa também chamado para fora. Então, Rebeca foi chamada para fora, né? E a igreja também chamada para fora. A igreja é a virgem noiva de Cristo. 2 Coríntios 11, 2. Vamos ver aqui. 2 Coríntios 11, 2. Está aqui. Porque tenho ciúme sobre vós com ciúme divino, porque vos desposei com um marido para vos apresentar como uma virgem para Cristo. Paulo falando aqui da igreja de Corinto, mas falando da igreja, né, em geral, que preparando a igreja para o encontro com Cristo. E Eliezer, ele representa o Espírito Santo.
Então, Eliezer não falava de si mesmo. Eliezer não fala de si mesmo, mas das coisas do noivo para conquistar a noiva. Então, a incumbência que ele recebeu de Abraão, seu senhor, foi lá na sua terra, né, na terra da sua parentela, a parentela de Abraão. E tem vários sinais aí, né? A moça que oferecia água para ele e tal. No caso, Rebeca fez isso. Então, essa seria a noiva. Então, aqui, o Eliezer, ele não falava de si, mas ele falava em nome, tá, do noivo, as coisas do noivo. Então, o Espírito Santo, ele está aí para quê? Ele está aí para nos ensinar, nos corrigir, para admoestar sobre as coisas de Cristo, do noivo, tá? Então, ele está aqui para ajudar a igreja, para interceder pela igreja. Então, com isso, a gente termina, né? Nós vimos dois tipos de Cristo, que foi Abel e Isaac. Vimos as semelhanças, tá? No caso, Abel é tipo de Cristo, Cristo é um antítipo de Abel. Isaac é um tipo de Cristo, Cristo é um antítipo de Isaac. Então a gente vai parar por aqui. Na semana que vem eu falo sobre José, um tipo de Cristo, e Cristo é um antítipo de José. E tem bastante coisa de José, né? Bastante semelhança entre José e Cristo. Então aqui a gente termina esse vídeo 27. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus contatos, com seus amigos, e até a próxima semana, se Deus quiser.